Mas pode prestar atenção, Pai. Ô, Pai, abençoe ele, Pai. Guia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Amém. Pode ser os irmãos, mais uma vez. Vamos aprender nessa noite um pouco da palavra de Deus. Pedimos aos irmãos que abram vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja dos Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Devido a nossa perda nesta semana, no caso quarta-feira e quinta-feira aqui estávamos na igreja, se solidarizando com a família Santana, devido ao falecimento do Felipe. Ontem não teve culto, que é na quinta-feira, culto e doutrina. Nós estamos hoje cultuando ao Senhor nesta sexta-feira. Por esse motivo, entendo que muitos irmãos não se programaram ou tinham algumas tarefas, tendo em vista que os cultos são terça, quinta e domingo, e muitos não puderam estar nessa noite conosco. Mas nós que estamos aqui vamos começar a aprender um pouco daquilo que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Desde já grato à presença dos visitantes, que Deus continue vos abençoando e lhes ajudando em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 12 em diante. 12 até o 16. É o que nós estamos aprendendo aqui nas quinta-feiras sobre a carta aos Filipenses. Diz assim, não do capítulo 3, verso 12 ao 16. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16. Amém? Diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Esse é o texto que nós vamos nessa noite aprender em Cristo Jesus. Paulo aqui nos relata a sua total dependência de Cristo, em se aperfeiçoar em Cristo, em se parecer com Cristo. Como vocês viram, quinta-feira passada nós falamos que Paulo era o tipo de pessoa que não confiava em seus méritos, em seus títulos, em sua reputação, em suas qualificações, em seus dons. Paulo era aquele tipo de crente que, mesmo sendo quem ele era, ele não se achava coisa alguma, a não ser em Cristo Jesus, e que se ele fosse se gloriar, ele deveria se gloriar em suas fraquezas ou na cruz de Cristo, diferente de nós hoje. Então, quinta-feira nós aprendemos que não são os nossos méritos, são os méritos de Cristo. Não é a nossa força, é a força de Cristo, não é as nossas qualidades, é aquilo que há em Deus, que nos sustenta e nos coloca de pé todo dia nessa caminhada cristã. Então, se você é um cristão e acha que você continua firme no caminho do Senhor por causa da sua força, você está equivocado. Você só continua no caminho do Senhor de pé
porque Cristo nos tem sustentado. Então, a partir do momento que iniciamos essa caminhada com Cristo, não podemos mais confiar em nós mesmos. Temos que confiar em Cristo Jesus. Então, nos dias que você se sentir fraco, desanimado, pensando em desistir ou com um peso muito grande sobre suas costas, lembre que você sozinho, você não vence. E você sozinho, você não passa nem sequer mais alguns centímetros adiante. Mas com Cristo, nós venceremos. Então, somente em Cristo, o cristão vence as suas dificuldades. E Paulo aqui, no passado, ele abriu mão de seus valores. O que era lucro se tornou perda. E no presente, Paulo ele está se vendo nestes versículos como um atleta, um corredor de uma maratona, corrida. E no futuro, ele se apresenta como estrangeiro e que sua pátria está no céu. Então, esses versículos do 12 ao 16, nós vamos ver que Paulo, ele, no seu passado, ele não se recorda porque ele abriu mão por causa de Jesus. O seu presente, ele se vê como um atleta que está em uma corrida e que ainda não alcançou o prêmio da sua história. E que no seu futuro, ele se vê como que sua pátria é no céu e não aqui na terra. Ele se vê como estrangeiro, por isso que o seu futuro está em Cristo Jesus. A metáfora de que estava em uma corrida é muito interessante, porque quando a gente vai analisar as corridas que vemos hoje em dia, nós vemos que os atletas, aqueles que são os corredores que foram alistados para a corrida, eles se capacitam, eles se preparam, eles treinam, eles se aperfeiçoam, eles procuram melhorar a sua corrida. Eles procuram a cada dia serem mais velozes. Eles procuram cada dia tirar o peso para que eles possam ter mais leveza no seu trajeto. A cada dia o atleta ele se prepara e muitas das vezes para perder peso, para que ele tenha um melhor desenvolvimento na sua corrida. O atleta, ele tem um objetivo. Ele não entra numa corrida para perder. Quem se inscreve em uma corrida e paga para correr ou se inscrever na competição, ele tem um objetivo, vencer. E quem nos alistou para esta corrida cristã, quem pagou a nossa inscrição para esta corrida foi Jesus. E agora nós temos que se esforçar como atletas, temos que batalhar na corrida, temos que se empenhar todo dia, se dedicar a cada momento para que a gente possa alcançar o alvo, o objetivo final da nossa vida. E eu lhe pergunto nessa noite, essa pergunta também veio para mim. Será que nós estamos a cada dia que passa se aperfeiçoando mais, tirando os pesos de nossa vida, se preparando, se aquecendo para esta corrida, ou estamos relaxando? Olhe, se você for olhar uma corrida daquelas que passam na televisão, São Silvestre e outras mais, você vai ver que o atleta que ele vai na corrida, ele não para nem para beber água. As pessoas oferecem um copo d'água no meio da corrida a eles, e eles não pegam a água para, toma, descansa um pouquinho e volta a correr. Não. Eles tomam a água da mão do cidadão que está oferecendo e vão bebendo em meio à corrida, sem parar e sem olhar para trás. Dificilmente você vai ver um atleta corredor olhando para trás. O objetivo dele é a linha de chegada. E na vida cristã, é dessa mesma maneira. E Paulo aqui está dizendo para nós, irmãos, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Eu ainda não alcancei 100% da perfeição em Cristo Jesus. Mas eu prossigo para conquistar. Então Paulo aqui, ele está se colocando no lugar de um atleta. Ele está utilizando a simbologia do atletismo da cidade de Atenas, onde tinha suas Olimpíadas e as pessoas tinham suas corridas. Ele pegou aquela situação daquela cidade e está trazendo para nós nessa noite
nos mostrando que nós somos atletas. A questão é, estamos se preparando? Estamos verdadeiramente se esforçando nesta corrida? Ou não? Tá bom demais do jeito que você já é como cristão, não precisa mais melhorar nada. Tá bom demais a sua vida, você não precisa mais se aperfeiçoar em nada. A sua caminhada nesse pique da vovó tá legal, você não precisa correr. Como é que está a sua caminhada cristã? Tem alguns cristãos que estão como que se arrastando e estão tranquilos enquanto a isso. Não querem se aperfeiçoar, não querem treinar, não querem investir para melhorar o seu desempenho na caminhada cristã. E o nosso modelo é Jesus. E nessa caminhada cristã, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente meditar nessa noite. E o primeiro ponto de um atleta é que ele tem que ter uma insatisfação. Um atleta, ele não pode se acostumar com o seu ritmo. Ele não pode caminhar 100 quilômetros em meia hora e dizer, não, tá bom. Só esse limite aí, não precisa mais melhorar nada. Ele sempre busca uma melhora. Ele sempre busca um melhor desempenho. Ele sempre está em um processo de aperfeiçoamento. Ele não quer estacionar na sua vida cristã. E eu lhe pergunto, meu irmão, você nessa noite aqui, você que nos acompanha pela internet, você está estacionado na sua vida cristã ou você quer melhorar mais em Cristo Jesus? Porque tem cristãos que ele aceitou Jesus há 20 anos e continua o mesmo na caminhada. Ele não se aperfeiçoa em Cristo, ele não busca em Cristo melhora, ele não busca em Cristo mudança de vida. O irmão Nego fez uma oração aqui e ele dizia na sua oração, Senhor, nos dá mais amor. Senhor, coloca mais amor no nosso lar. E o que você tem pedido a Deus? E o que eu tenho pedido a Deus? E tem um detalhe, tudo o que nós pedimos a Deus, Deus ele vai nos aperfeiçoando, mas ele cria situações para nos aperfeiçoar. Se você é uma pessoa que pede paciência, não se preocupe que situações difíceis para provar sua paciência vão surgir na sua vida. Se você pede mais amor, não se preocupe. Situações difíceis na sua vida vão surgir para você provar que tem amor. Como é que Deus vai nos aperfeiçoar, irmão, se Ele não nos colocar como faz com um instrumento, ou um ferro, ou uma espada no fogo para aquecer, para que Ele possa lapidar a nossa vida? É como o barro na mão do oleiro, ele tem que trabalhar na mão do oleiro para que ele possa tirar as impurezas do barro. Então, quando um cristão ele está em processo, ninguém aqui terminou o seu processo. O nosso processo só vai ser concluído quando Jesus voltar, buscar a sua igreja no arrebatamento. E a Bíblia diz que os corpos que são corruptíveis, falhos e fracos, pecadores, serão transformados em corpos gloriosos. E a glória de Deus estará em nós e seremos perfeitos. Enquanto esse dia não chega, irmãos, nós temos que fazer o quê? Se aperfeiçoar em Cristo. Você não pode ficar satisfeito com a vida cristã que você tem, e eu não posso ficar satisfeito com a vida cristã que eu tenho. A cada dia eu tenho que buscar mais de Deus, a cada dia eu tenho que me aperfeiçoar mais em Deus, a cada dia eu tenho que ser um cristão melhor em Deus. Se quando eu aceitei Jesus, eu era um cara cheio de defeitos, e ainda tenho muitos, mas do início da minha caminhada até o dia de hoje, eu tive que buscar em Jesus mudanças, aperfeiçoamento, tive que me dedicar, eu tive que buscar, eu tive que procurar aquele que muda a nossa vida. As pessoas pensam que só vir para os cultos muda a vida da gente. Negativo. A nossa vida é mudança diária. Todo dia a gente tropeça em alguma coisa e aprende com o nosso erro para não fazer mais. E isso é em tudo, é na área
financeira, é no seu trabalho, é com a sua esposa, é com o seu marido, é com os filhos. A cada dia a vida nos ensina algo, a cada dia a vida nos aperfeiçoa. E Deus, Ele é o nosso construtor. E a cada dia Ele está construindo algo novo em nossa vida. Então, nunca se acostume com a sua vida cristã. Nunca deixe esse negócio de automático entrar na sua vida. Não. Se você, quando iniciou seu caminho com Jesus, você não gostava de orar muito, comece a se dedicar mais em oração. Se você, quando começou sua caminhada com Jesus, você não gostava de ler muito a Bíblia, comece a ler mais a Bíblia. Então nós temos áreas na nossa vida que nós temos que se aperfeiçoar. Quando eu aceitei Jesus, nas primeiras oportunidades que me deram o microfone, e eu inventei de cantar, eu passei vergonha. E eu pensei comigo mesmo, eu não vou cantar mais nunca. Porque na metade do hino enganchou, gaguejei, a voz não saía, eu fiquei com medo, trêmulo, tremia mais do que vara verde. E pensei, todo mundo vai mangar de mim, e aquela situação toda. Mas eu entendi que Jesus, Ele tem poder de nos dar capacidade de melhorar a nossa corrida. Mas pastor, eu não sei ler. A irmã Gracinha também não. Mas ela pediu em oração a Deus para ler. E pode dar uma Bíblia na mão dela que ela lê. Nunca precisou ir a uma escola. Nunca teve um professor. Mas o Deus que é o professor por excelência ensinou ela a ler. Então não há nada impossível para Deus. O problema é que nós se acomodamos. E nós se acostumamos com a nossa vida. E parece que não queremos mais nada melhor. E eu lhe pergunto nessa noite. Você não queria por acaso um dom espiritual da parte de Deus? Pare para pensar. Por acaso você não queria, se ainda não é, ser batizado com o Espírito Santo de Deus e provar dessa experiência extraordinária? E por que isso não acontece na nossa vida, pastor? Por falta de nós buscarmos em Deus isto. A Bíblia fala que temos muitos dons, são inúmeros. E muitos cristãos não têm buscado nenhum tipo de dom. Você acostumou com sua vida e eu lhe pergunto, você já pediu para que Deus lhe desse o dom de profetizar? Você já pediu para que Deus lhe desse o dom da revelação, da interpretação de línguas, de novas línguas, o dom de cura, o dom da palavra profética, o dom da palavra de sabedoria? Você já pediu algo assim a Deus? Irmão, nós se acostumamos tanto com essa vida que parece que ela é mais importante do que a vida espiritual. A gente pede bens, pede bênçãos, pede portas abertas, pede coisas financeiras e não pedimos o que é mais importante para nós. O céu derramando sua graça sobre nossa vida. Então nessa noite vamos aprender com Paulo algo maravilhoso. Um atleta, ele tem que ter uma insatisfação. Em que sentido essa insatisfação? Ele não pode ficar satisfeito com a sua vida cristã. Um crente de 50 anos de crente, ele não pode ser satisfeito e dizer assim, não mudo mais não. Eu sou assim e acabou-se. Está totalmente errado do que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Amanhã eu tenho que ser um Thales melhor do que o Thales que eu fui hoje. Depois de amanhã, eu tenho que ser um Thales melhor do Thales de amanhã. Então, a cada dia, nós temos que buscar melhorar, se aperfeiçoar. Nós temos que buscar na fonte a água que alimenta e que sacia nossa sede. Então, não se acostume com a sua caminhada cristã. É necessário dedicação, esforço e perseverança. Irmãos, a gente se dedica, se esforça e persevera em coisas tão chulas, e a gente não se dedica, não se esforça e nem persevera em Deus. A gente se dedica e persevera em coisas tão que não tem nada a ver com Deus, que não nutre nada em nosso ser.
Mas quando se fala em Deus, que a gente sabe que coisas maravilhosas só vêm quando o Pai do céu nos manda, o dom perfeito vem do alto, e não buscamos, não se dedicamos, não perseveramos. Jesus disse em Lucas 9:62 o seguinte: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que é isso? Aqui do interior a gente pode colocar o arado como uma campinadeira. Pode ser? Ou estou errado? Senildo que entende de agricultura. Tá certo? Pronto. Então, se tem uma grande terra para nós trabalharmos, a seara de Deus, o terreno que Deus nos deu para que eu e você frutifique e plante. Aí Jesus disse assim: aquele que começa a trabalhar neste serviço e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então nós começamos um trabalho, nós começamos algo, e para ser terminado não podemos olhar para trás, não podemos deixar nada tirar a nossa atenção. Você já imaginou um atleta, um corredor, em uma corrida com um monte de concorrente, todo mundo correndo assim e ele correndo assim, de costas, voltando? Tem como, irmão, ele ganhar? Ele querendo chegar lá na frente, mas sempre olhando para trás. Então tem muitos cristãos na igreja assim. Estão na igreja e estão sempre olhando para o passado. Um dia eu fui um crente tão cheio de Jesus, pastor. Um dia eu cantei tão bem na igreja, pastor. Um dia eu fui usado de tal maneira por Deus, pastor. E hoje? Você vive de passado ou de agora? Eu quero lá saber quem você foi no passado. Deus quer saber quem você é agora. E o crente que você foi no passado, que tanto você diz, ou eu, Deus quer tornar ele muito melhor agora. E fazer de mim e de você instrumentos muito melhores agora, na mão de Deus. Então tem pessoas que vivem do passado. Um dia, pastor, homem, pelo amor de Deus, foi coisa grande. Um dia, não podemos viver de dias, do passado, do antes. A caminhada cristã é daqui para frente. Porque se fosse para viver de passado, homens que foram grandes pregadores do Evangelho e ganharam mais de 1000 almas para Cristo e se encontram nas drogas hoje, eles diriam para Deus a mesma coisa. E isso não vai justificar a sua vida no pecado. Então o problema da igreja atual e de muita gente é esse. Talvez o seu problema ou o meu é esse. Nós queremos sempre viver do passado. Pastor, é porque o senhor não estava aqui na época. Já ouvi muito isso. Homem, teve uma época, pastor, que fulano cantava demais na igreja, pregava demais. Pastor, teve uma época que aquele irmão era muito dedicado à obra de Deus. Hoje em dia, pastor, acabou. Acabou não. Se aquele irmão quiser, pode acontecer coisas muito maiores do que já aconteceu na vida dele ou dela. O problema é nosso, irmãos. Por que é que nós não nos dedicamos de verdade a Deus? O que é que nos impede? Deus está aqui de braços abertos, pronto para descer sobre nossas vidas as bênçãos, as maravilhas, nos dar dons, nos usar na terra. Tem até os pregadores hoje em dia, né, utilizam muito esta frase. Deus quer lhe usar na terra, Ele quer mesmo. O problema é que nós, irmãos, não nos colocamos à disposição. Nós pegamos no arado, mas sempre olhamos para trás, ou então já largamos o arado há muito tempo. E o que Deus quer para nós é dedicação, esforço, perseverança. Não podemos ser como Marta, que a Bíblia diz que Jesus visitou Marta e Maria. Maria sentou-se perto de Jesus para ouvir Jesus pregar, e Marta
se atarefou-se com muitas situações dentro de casa. E vai reclamar, dizer, Senhor, mande Maria me ajudar. O Senhor não está vendo que eu estou atarefado, ocupado, e Maria aí sentada? Aí Jesus, Marta, Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Então, às vezes, irmãos, nós se atarefamos com tanta besteira, e essas besteiras não nos levam para o céu, essas besteiras nos tiram de perto de Deus, essas besteiras tiram o nosso tempo com o Senhor. Então está na hora da gente entender que Deus nos chamou, nos convocou para uma corrida. Nós estamos em uma corrida e não há desculpas para desistir, não há desculpas para retroceder e não há desculpas para andar devagar. Porque tem crente que pode andar ligeiro, mas ele prefere andar devagar. Não tem? Talvez você possa andar mais rápido, mas você preferiu andar mais devagar. Talvez você poderia se envolver mais na obra de Deus, mas você preferiu não se envolver tanto. Talvez você poderia fazer muito mais para Jesus, mas você preferiu não fazer tanto para Jesus. E um dia Jesus vai prestar conta conosco, comigo, com você, sobre tudo isso que nós não temos feito, que Ele quer que a gente faça. Pastor, então quer dizer que Deus conta comigo? Mas eu não sei muita coisa, pastor. Conta sim. E muito. E como Ele conta? Mas pastor, eu não sei. Ele sabe. Pastor, eu não tenho essa capacidade. Deus tem essa capacidade para você. E para mim, eu pedi muito em oração. Senhor, eu vi os pregadores pregar. Achava lindo. Eu só sentava nas cadeiras da frente. E ficava ali, com o olho brilhando, quando eu vi um pregador pregar a palavra de Deus. E eu ficava no meu coração, Jesus, um dia eu quero pregar assim. Jesus, eu queria um dia pregar, Jesus, assim. E uma vez eu fiz uma oração, Senhor, eu queria tanto pregar na festa da igreja de João Câmara. Porque os melhores pregadores, geralmente, o pastor chamava e trazia de fora, quando era a festividade da igreja. Então, na festa da igreja, vinha aqueles pregadores que pregam muito. E o meu sonho era, um dia eu quero pregar. E eu sempre pedia a Deus em oração, eu pedia muito. Senhor, eu quero pregar, Senhor, eu quero pregar. Senhor, me ensine a pregar, me ensine, me capacite. Só que, não é só pedir, também é se esforçar. Eu queria pregar, e só prega quem lê a Bíblia. Ou não? Então eu pedia e lia. Pedia e lia. Pedia e lia. Até o dia que ele disse, pronto, agora você vai pregar. Porque houve esforço, dedicação. É igual a menina. Tem a voz até bonita, mas não se dedica na questão cantar. O YouTube está cheio de pessoas ensinando como cantar bem. Mas ela se acostumou a só orar. Jesus, me ensina a cantar. Mas em casa não ensaia. Antes de vir para o culto, não prepara um louvor. Não olha como se aperfeiçoar. Então, na vida cristã, nós temos que pedir e se dedicar. O arado é colocado em nossas mãos, mas a semente vem de Deus. Nós se esforçamos, quem planta é Deus, o crescimento quem dá é Ele. Mas o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa dedicação tem que existir. Você se dedicou para vir a um culto de quinta-feira, mas tem muita gente que está sem se dedicar, há muito tempo. Agora no domingo, irmão, no domingo faz de tudo para chegar na igreja, mas na terça-feira ou na quinta, não há esforço. E aonde não há esforço, não há nada. Por que é que a gente não se dedica? Do jeito que nós se dedicamos no domingo. Tem crente que bota até a roupa bonita no domingo. Na semana vem relaxado. Não é assim? É normal. É porque, irmãos, parece que o domingo é o culto mais importante. Mas não. Todo culto é importante. O problema nosso é que nós não nos dedicamos na semana, se dedicamos no domingo porque pensamos, tem mais gente, a gente gosta de pessoas. Parece que o Jesus do domingo é diferente do Jesus da semana. É, irmão? Tenha mais dedicação.
tenha mais esforço. Já imaginou se todos os irmãos da igreja se esforçassem para chegar num culto de doutrina, num culto de oração, como eles se esforçam para chegar no domingo? A igreja, todos os cultos era cheia. Não só no domingo. O problema é que não há dedicação. Por qualquer coisa nós trocamos a nossa dedicação, o nosso esforço. E Paulo está nos ensinando através deste texto ensinamentos preciosos. Não podemos ser como Marta. Não podemos ser como aquela semente que é lançada em meio aos espinhos. Jesus conta uma parábola da semeadura. Ele diz que se jogaram semente em muitos tipos de terreno. E um dos terrenos tinha espinhos. A semente caiu quando frutificou, quando realmente deu o seu crescimento, o espinho sufocou e morreu. Isso tem acontecido muito conosco. Deus fala com a gente, aí nós deixamos os espinhos da vida, as coisas, sufocarem a semente que Deus planta no nosso coração. Quem dera aos irmãos nunca permitissem cada ensinamento de uma quinta-feira serem sugados dos seus corações. Tenho certeza que a cada dia teríamos um melhor aperfeiçoamento em Cristo Jesus. São quase 4 anos de doutrinas. E eu tenho certeza que muita coisa boa nós já aprendemos e vamos aprender. E se cada ensinamento bíblico desse que a gente aprendeu, a gente guardasse e vivesse, essa igreja era muito mais diferente. Porque aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele é como aquela casa que está edificada sobre uma rocha. O vento bate, a chuva bate, mas a casa continua de pé. Por isso que temos que se dedicar na leitura bíblica e nos cultos de ensinamentos. A segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao 5, Paulo disse assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Não vamos vencer a corrida cristã se não vivermos segundo as regras da corrida. Não podemos se embaraçar com nada dessa vida. Não podemos olhar para um lado nem para o outro. Se você entende que a vida cristã com Jesus é a melhor vida, acabou. É com Jesus. Nada dessa terra, nem ninguém pode nos tirar o que há de melhor em Cristo. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 ao 2, diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Temos que ser como Neemias. Nós estamos construindo uma grande obra. Não temos tempo para perder com negócios desta vida. A Bíblia diz que Neemias estava reparando os muros de Jerusalém, por ordem de Deus. E mensageiros chegaram convocando Neemias para uma reunião. Neemias, para aí a obra. Estão lhe chamando em tal lugar. Neemias respondeu: o que, irmãos?